Olá, amigos de Safras e Mercado. Sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quinta-feira, dia 9 de maio. Estamos começando nosso programa Resenha Safras. Um Resenha Safras especial por um motivo infeliz para o Rio Grande do Sul, diante da tragédia climática que estamos vivendo, mas é um Resenha Safras que vai tratar da uma avaliação preliminar sobre o que a gente pode dizer de impactos sobre diversos mercados. Estamos com o nosso grupo de consultores aqui. Grande parte dos nossos consultores está na tela e a gente se reúne para falar de diversos mercados. A gente vai falar de soja, vamos falar de milho, vamos falar de arroz, de feijão, mercado de carnes, de trigo, enfim, vamos abordar muitos mercados que são bem afetados, em que o Rio Grande do Sul é pujante e se deixar de ser neste momento trágico, adiante vamos recuperar. Mas, enfim, vamos avaliar. Já vou cumprimentando meus colegas. Luiz Fernando Gutierrez Roque, tudo bem, Luiz? Tudo bem, Alessandro? Olá a todos. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esses mercados aí. Eu vou falar um pouquinho da soja, que foi bastante afetada aí com essa catástrofe no Rio Grande do Sul. Paulo Molinari, tudo bem, Paulo? Boa tarde, Alessandro, boa tarde a todos. Bem, milho aparentemente poderia ter uma situação se fosse no mês passado, né? Mas a maior parte da safra de milho escapou do desastre do Rio Grande do Sul. Elcio Bento, tudo bem, Elcio? Olá, Alessandro. Olá a todos. No trigo a gente tem também um impacto muito mais forte na indústria moageira, mas certamente a cadeia vai sofrer bastante os impactos. Fernando Henrique Iglesias, meu amigo, tudo bem, Fernando? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, né? E vamos falar do setor carnes, dos prejuízos para a avicultura, para a suinocultura. Tivemos impacto para esses segmentos e vamos avaliar essas questões. Evandro Oliveira vai falar do arroz e também de feijão, tudo bem, Evandro? Boa tarde, Alessandro. Boa tarde a todos. Pois é, Alessandro, vamos falar um pouco do arroz, um pouco do feijão também. O arroz que tem sido a cultura mais comentada ultimamente, né? Severamente prejudicada no Rio Grande do Sul e que já vinha sendo prejudicada ao longo de todo o processo da safra, né? Pelos fenômenos do El Niño e agora toma mais esse duro golpe. Então, vamos falar um pouco aí sobre os reflexos desses acontecimentos. Bom, só para colocar a par, né, para quem está nos assistindo, eu, o Evandro, o Luiz e o Elcio estamos em Porto Alegre, o Fernando e o Paulo Molinari estão em Curitiba, então nós estamos aqui vivendo na pele toda essa tragédia que estamos vivendo. Vamos falar, é claro, do mercado agropecuário, mas estamos todos tocados, estamos todos sofrendo junto com todos aqui no Rio Grande do Sul que estamos passando, por isso também estamos na descrição do vídeo com links, perdão, para vocês poderem doar, que estão nos assistindo. Qualquer doação é importante nesse momento e vai ser muito importante por muito tempo. Então, todos os próximos vídeos de safras vão ter ali um link para você doar o que for, porque nesse momento tudo é necessário. A gente está falando de mais de 100 vidas perdidas e em muitos locais ainda nem pode se avaliar, assim como não se pode avaliar claramente os impactos na agricultura, mas a gente vai começar a falar disso. Safras.com.br, todas as informações para o agronegócio, estão lá as informações, o trabalho de todos esses consultores, da nossa agência de notícias. E aqui em Safras TV, inscreva-se, ative as notificações, deixe seu like e seus comentários. A gente, antes, elencou aqui uma ordem para começar a falar, mas o Resenha Safras é um programa que a gente procura fazer um bate-papo. A gente vai começar falando com o Fernando Iglesias sobre o mercado de carnes. Fernando, o que a gente pode dizer neste momento? Primeiro, é claro, de uma avaliação, vamos lá, muito preliminar sobre impactos no mercado, mas o que já pode se dizer em relação a isso? Bom, primeira coisa é que a gente vai ter perda, assim, para a avicultura, principalmente para a avicultura. A suinocultura nós tivemos alguns problemas também, mas não chega, assim, a ser tão grave. A gente tem que colocar aqui que a produção de aves, aves são tipicamente animais mais sensíveis a variações de ambiente. Então, problemas como falta de energia elétrica, esse tipo de situação acaba impactando muito e gera mortalidade dentro das granjas. Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver perdas dentro da avicultura, ali no Vale do Taquari. Tivemos problemas estruturais também, tivemos granjas muito danificadas, né? E, lógico, mortalidade por conta do que a água levou. Então, tivemos perda de material genético,
tivemos perda e prejuízos em estrutura, e algumas granjas ainda relatam dificuldades de abastecimento de insumos. Os grãos estão tendo dificuldade para alcançar essas granjas. Algumas vias ali foram desobstruídas no interior do estado, desvios foram feitos e isso começou a ser corrigido, começou a chegar mais insumos ali para abastecer essas granjas. Tem mais de 10 indústrias frigoríficas paradas no Rio Grande do Sul hoje, sem fazer abate. Então, isso é um outro problema, tá? Isso vai gerar alguma consequência ali para essa produção de carnes gaúchas e, no curto prazo, pode gerar efeitos em relação à oferta regional. A nível de Brasil, nós não teremos tanto problemas assim. As próprias grandes indústrias ali já se posicionaram no mercado, dizendo que vão conseguir compensar essa produção gaúcha em outros polos de produção. Mas, de qualquer forma, as dificuldades são imensas e, preliminarmente, a gente já pode dizer que a avicultura tem problemas maiores do que a suinocultura hoje. A avicultura gaúcha foi mais impactada, tanto que as associações aí do estado já estão se mobilizando, já estão pedindo linhas de crédito diferenciadas para tentar se restabelecer durante essa situação. Tá? Ainda é cedo para a gente avaliar todos os prejuízos, mas, de qualquer forma, vai ter problema e, estruturalmente falando, é algo que vai custar muito para se recuperar e vai levar tempo. Quando o dano é estrutural, quando é problema estrutural, leva-se mais tempo para você conseguir realmente recuperar, trazer de volta, né? Voltar à normalidade a produção. Beleza, Fernando? Elcio Bento, o que a gente pode falar do trigo, Elcio? Olá, Alessandro. Então, no trigo a gente tem que dividir em duas partes, né? Primeiro é bom a gente lembrar que esse também é o segundo golpe que leva a cadeia tritícola. 80% da produção de trigo já foi prejudicada de forma muito forte pelo primeiro excesso de chuva que nós tivemos entre setembro e outubro do ano passado. Então, nós tínhamos uma quebra muito grande da produção. Os eventos agora de agora para a produção não impactam tanto. A gente está agora no início da janela de plantio de trigo, então ainda tem tempo para a gente esperar e ter uma safra ainda dentro da normalidade, então não seria questão produtiva. Mas quando a gente pensa em termos de cadeia, aí sim, especialmente o setor de moagem vai sofrer bastante. Sofre porque o ano passado, a temporada passada foi uma safra que tinha muito trigo disponível, então tinha uma matéria-prima acessível e conseguia entrar nos demais mercados. É bom sempre a gente lembrar que a indústria moageira gaúcha é a segunda maior do Brasil, ficando só atrás da paranaense. Então, o que a gente tem é um setor que já vinha cambaleando porque tem um custo de matéria-prima este ano mais alto, precisa importar, e a partir do momento que precisa ter importado, ela perde a competitividade que tem em relação aos demais estados moageiros. O Rio Grande do Sul é superavitário em farinha, então o setor de moagem já vinha sofrendo bastante, exatamente porque estava com margens menores e dificuldades de competir com outras regiões quando se trata de mercado fora do Rio Grande do Sul. Então vinha sofrendo bastante já, e agora o que a gente tem, quando a gente vê a concentração das indústrias moageiras, elas estão na Grande Porto Alegre e muitas na região do Vale do Taquari, região da Estrela, por exemplo. A gente tem notícias de grandes indústrias, pelo menos 3 delas totalmente inundadas. Essas indústrias tinham comprado trigo no mercado internacional, tinham trigo em estoque, não se sabe em que condições esses estoques estão. Tem indústrias mais da região mais próxima a Caxias, em partes com seus processos suspensos, ou por motivo de falta de energia elétrica, ou porque não consegue escoamento para retirar a farinha. Tem um moinho na região de Caxias, por exemplo, que consegue sair pela 116 para o lado do Paraná, mas a parte de baixo também, todo o mercado consumidor está fora. Então, o que a gente ouve muito é o setor produtivo no lado do produtor, sem grandes impactos, mas o setor, a cadeia como um todo, depende de todos os seus elos, e a parte da indústria, principalmente dessas regiões que estão alagadas, certamente sofrerá muito. A gente sabe que os moinhos trabalham, né, em regime de 24 horas, sem parar. Qualquer hora que se para no trigo é prejuízo. Imagine esses moinhos que estão parados em todo esse tempo, e muitos deles sem saber como estão os seus estoques, seja de grãos, né, nos seus silos,
seja de farinha e farelo que já estavam sendo processados. Então, os impactos muito grandes, como diz o Fernando, esses impactos estruturais sobre a indústria, eles vão ser muito fortes, especialmente dentro do Rio Grande do Sul e nas regiões mais afetadas por esses estragos estruturais. A gente sabe que o setor moageiro brasileiro é muito grande e vai buscar os seus ajustes, né, dentro de outras regiões que têm a possibilidade de atender o que se perdeu aqui no Rio Grande do Sul. Mas o impacto, o baque dentro do Rio Grande do Sul, vai ser muito grande sobre a cadeia produtiva, especialmente para o setor moageiro. Vamos lá, vamos para o Paulo agora. Paulo, e no milho, Paulo, o que a gente pode falar nesse momento sobre os impactos no milho? Impactos sobre produção gaúcha. É claro que nesse momento tem limites, mas também tem a questão tudo de armazenagem, né? Eu sei que o Elcio já falou um pouco, o Fernando também falou um pouco, mas são coisas que ainda é muito cedo para a gente ter uma variação maior, né? Sim, ainda é muito cedo, está certo, Alessandro, porque certamente o principal problema do milho, que já praticamente não tinha muito milho a colher, tinha um pouquinho de vacaria, foi menos afetado, né? Choveu, mas não é o caos. E a metade do estado está bem, porque só teve chuva, mas não teve dano maior, e a outra metade é o desastre que nós estamos vendo aí, né? Um desastre de logística, principalmente, com estradas, com pontes, com armazéns danificados, a ração que não chega nos aviários, animais mortos, o milho que não chega para a indústria de ração, né? Aí você precisa ir buscar milho fora do estado para atender as outras indústrias de ração que ainda estão operando e podem atender a demanda regional. Então, mexeu com o ritmo normal do processo, e como muitas estradas e pontes ainda estão longe de ser resolvidas, né, acreditamos que a situação regional ela ainda vai demorar um bom tempo, né? E um dano que ainda ninguém tem conhecimento. O que os armazéns foram afetados, se houve invasão de água nos silos, isso tem contaminação, né? Se milho, no caso do Elcio, o trigo também, vai ter que ser eliminado, né? Então é uma perda que não é quantificável hoje, mas assim, do ponto de vista do milho, existem outras alternativas, né? Então acho que o maior problema no momento seja a logística regional de distribuição e menos uma questão de oferta e abastecimento, tá? É mais uma questão do produto, da matéria-prima chegar aos consumidores da forma para atender o mercado de rações, as granjas, a suinicultura, né? A indústria regional, porque a metade oeste do estado foi bem menos afetada e lá ainda tem os armazéns com bastante milho para vender. Beleza, a gente passa agora para o Luiz. Luiz, pegando que os três colegas já colocaram, a gente pode dividir, não querendo organizar o problema, né? Mas às vezes organizar o problema nos dá alguma luz. Nós temos problemas que podem ser no campo, pode ser em armazenagem e problemas em impactos estruturais logísticos, né? Me parece que a soja ainda tem aí um quarto, né, a colher, e também tem esses problemas que a gente estava conversando ontem de que tem em armazém, que tem em silo, o que foi perdido, né? E, e essa questão logística que também, é claro, como os outros mercados, vai impactar na soja, né, Luiz? Pois é, Alessandro, eu acho que um pouco diferente do trigo e do milho, no caso da soja, é que a gente tinha um quarto da área no campo para ser colhida. Dentro disso, um ponto positivo é que a maior parte da área a ser colhida, desses 25%, está na metade sul. E a metade sul foi menos afetada. Vamos dividir aí entre sul e norte, tá? Eu acho que a pior, as piores consequências das chuvas estão na metade norte do estado, do centro para cima, centro-norte, né? Pega de Santa Maria para cima, pegando toda a Vale do Taquari, enfim, toda a Serra Gaúcha, região de Porto Alegre. Essa foi mais afetada, mas essa colheita já estava mais avançada. Então a gente tem regiões aí, inclusive até o noroeste do estado, né? Onde é uma grande região produtora principal, já estava com 90, 95% das áreas colhidas.
enquanto o sul do estado a gente tinha 30, 35 em alguns grandes municípios produtores. Então, já tentando começar com um ponto positivo, mas que também traz uma dificuldade, né? Que a metade sul foi menos afetada e aparentemente na metade sul era onde teriam as maiores áreas a serem colhidas, né? Mas ainda tinha área importante no norte do estado. Então é muito difícil quantificar ainda, né? Da mesma forma como o Fernando colocou, como o Paulo colocou, né? Com relação à produção, é muito difícil. O que a gente pode falar nesse primeiro momento? É que considerando que tinha um quarto da área, 25% aí para ser colhida, a gente acha que está em risco aí mais ou menos uns 5 milhões de toneladas. Isso de produção no campo. Acho muito difícil se perder tudo isso, né? De novo, porque a região sul, onde tem as maiores áreas, foi menos afetada, mas a gente tem que colocar isso tudo né, embaixo desse risco. E além disso, e aí indo em linha, né, tem esses problemas logísticos, tem uma grande parte da soja que já foi colhida, né, 75% já havia sido colhida, que está armazenada. E aí a gente tem na volta de Porto Alegre, uma região mais central também no estado, grandes silos aí né, de empresas, de cooperativas, de indústrias, que estavam cheios e alguns foram afetados. A gente tem pelo menos uma grande planta esmagadora aqui do lado de Porto Alegre, de uma grande empresa brasileira aí de esmagamento, que foi inundada. E ali tinha muita soja, né? E está parada, a gente não está produzindo farelo e óleo ali. Então, só um pequeno exemplo, né? Então, a gente recebeu vários vídeos ao longo da semana aí, né, de vários silos em várias regiões sendo estouraram, que a soja estava né, ao ar livre. Então, está muito difícil de quantificar ainda. O que dá para falar hoje é que, como eu falei, 5 milhões de toneladas estão em risco, pode ser um pouquinho mais. Obviamente, não é para as pessoas entenderem que já se perderam 5 milhões, eu acho um pouquinho cedo para falar isso, né? Acho que até um pouquinho exagerado. Eu ainda considero, na pior das hipóteses, a gente vai chegar nesse número, mas, né, a gente, de novo, não tem uma realidade melhor dessa situação, né? Se Deus quiser, a gente não chega nesses 5 milhões. Mas, de fato, as perdas são muito grandes, né? Fora a questão de logística, né? Todas as estradas aí, grande parte das estradas com problema no Rio Grande do Sul. Então, está um pouquinho cedo ainda, Alessandro, mas o que a gente pode falar hoje é que tem impactos importantes que vão mexer com a safra gaúcha. A gente já pode antecipar que agora, nos próximos dias ou próximas semanas, né? A gente vai avaliar esses danos e a gente vai ter que mexer na safra brasileira, né? A safra gaúcha e brasileira, naturalmente. Lembrando que o Rio Grande do Sul estava prevista, né, a recuperação da produção do Rio Grande do Sul. A gente vai se recuperar ainda, né? Eu acho que a gente vai colher mais que no ano passado. Dificilmente a gente não vai colher mais que 13, 14 milhões de toneladas, até porque, de novo, 75% já havia sido colhido. Mas não vai ser a safra recorde que a gente estava esperando. A gente estava trabalhando com uma safra de 23 milhões, mais ou menos, com produtividade no topo, 57, 58 sacas de média no estado. Seria a maior safra da história do estado, e agora, com alguma certeza, a gente já pode falar que a gente não vai atingir esse volume, né? Infelizmente. Então, o Rio Grande do Sul, que ia tomar o posto do Paraná como segundo maior estado produtor nessa temporada, provavelmente não vai mais tomar. Mas a gente tem que ainda avaliar bem a extensão dessas perdas, mas, de fato, elas foram bem grandes no estado do Rio Grande do Sul e devem jogar a safra brasileira, né? A gente estava com um viés positivo, né? A gente vinha aumentando aí por conta de uma colheita melhor lá no centro-norte do país, na segunda metade da colheita. E agora, com o Rio Grande do Sul tendo esse problema, a gente vai ter que, infelizmente, reduzir a safra brasileira, que pode voltar para um patamar abaixo de 150 milhões. Obrigado, Luiz. Evandro, e o nosso arroz e o feijão também, base da nossa alimentação, como o Evandro sempre fala. Evandro, o que a gente tem aí? Falando primeiro do arroz aí, o que a gente tem de impacto em relação a tudo isso? Pois é, Alessandro, a cultura do arroz é uma das culturas que tem despertado maior preocupação, né, no país, por conta da possibilidade de desabastecimento, né? Lembrando que o arroz é uma cultura que costuma abastecer uma camada mais vulnerável da população, né? Então, um item de cesta básica, juntamente com feijão. Então, tudo isso gera uma preocupação acerca de desabastecimento, né? Então, essa é uma das maiores perguntas que têm sido feitas ultimamente. Quanto aos prejuízos, nesse momento, o que a gente tem de informações, né? No Rio Grande do Sul, nós tínhamos já aproximadamente 83% a 84% já colhido,
a região de Uruguaiana, ali, fronteira oeste, já praticamente finalizada a colheita, né? Então, a região mais importante foi salva, né? Não sofreu grandes prejuízos, e a região que restava ainda cerca de 13 a 14% para colher era a região central do estado, que foi uma das regiões mais afetadas, né? A região de Cachoeira do Sul, por exemplo, uma região muito importante para o arroz, foi uma região severamente afetada. Então, a gente pode falar em cerca de 180 mil hectares que estão sob risco de perdas. E desses 180 mil hectares, aproximadamente 100 mil hectares estão debaixo d'água, com algumas lavouras até 3 metros embaixo d'água, né? Então, esses 100 mil hectares é que estão com maior risco, né, de perdas. Pelas informações que chegam, né, lembrando que nenhuma informação oficial ainda foi divulgada acerca de prejuízos, mas a gente já pode falar aí, as informações que nós temos é de que pelo menos 30 mil hectares de fato já foram perdidos. Se nós contabilizarmos aí esses 100 mil hectares que estão com maior risco, nós falaríamos em algo em torno de 800 mil a 1 milhão de toneladas, né? Isso, com certeza, é um impacto bastante significativo na produção gaúcha, mas a gente tem que lembrar que dessas áreas que já foram colhidas, as produtividades foram bastante satisfatórias. Então, nós estamos falando algo entre 8.400 e 8.600 quilos por hectare. E recentemente tivemos um vídeo divulgado pelo presidente da Federarroz que trouxe um certo alívio, né, Alessandro, por assim se dizer, de que o Rio Grande do Sul ainda tem plena capacidade de ter uma produção acima de 7 milhões de toneladas, né? Mas, pelas informações e pelo tamanho do problema, a gente acredita que teremos uma safra bastante parecida com a da temporada anterior, que é o que a gente vem falando desde o início da temporada. Esse ano de 2024 tem tudo para ser um ano bastante parecido com o ano de 2023, com a produção agora convergindo para os números também de 2023, entre 6,9 e 7 milhões de toneladas, né? Um outro elemento que surgiu agora, né, para, de certa forma, tranquilizar o mercado, foi os rumores, né, de tratativas já antecipadas com a Tailândia. Lembrando que a Índia, o maior exportador global, ele está fora do mercado de exportações, então temos a Tailândia, o segundo maior exportador, onde algumas indústrias já tiveram a iniciativa aí, né, mais anteciparam as tratativas, e rumores apontam para cerca de 70 mil toneladas já com negociações bastante adiantadas. Então, pode ser que nessa temporada nós tenhamos essas cargas vindo da Tailândia um pouco mais cedo do que foi nessa última temporada, onde nós tivemos 62 mil toneladas chegando da Tailândia no mês de janeiro, né? Então, nessa temporada, ao que tudo indica, teremos volumes vindo da Ásia um pouco mais cedo. Lembrando que importações de grandes volumes do continente asiático são muito raras, né? São casos excepcionais. As nossas principais fontes de importações são os principais países arrozeiros do Mercosul. Aí a gente está falando do Paraguai, Uruguai e Argentina, que foram países também severamente prejudicados pelo El Niño. Então, por exemplo, essas falas recentes que tivemos do governo de recorrer a importações adicionais, onde foram citados até volumes de mais de 1 milhão de toneladas, onde os principais países que foram citados foram os países do Mercosul, tendo até a Bolívia sido citada como uma fonte de importações do Brasil. A gente tem que lembrar que esses países foram severamente prejudicados e o Paraguai já tinha previsão de exportar para o Brasil cerca de 50 mil toneladas a menos, o que seria parcialmente compensado pela Argentina, que deve ter uma produção um pouco maior. Então, teríamos a disponibilidade de importar cerca de 50 mil toneladas a mais do Mercosul, e o restante nós teríamos que recorrer a outros países. Então, já temos a Tailândia como um dos primeiros países aí para recorrer
a esse volume, né? Então, outro país que pode talvez contribuir seria os Estados Unidos, que entra com um grande aumento diário, uma grande produção no mês de setembro. Então, esse é o cenário no momento, né? O mercado de arroz vive um momento caótico, com muitas informações incertas, declarações incertas e muita preocupação acerca do desabastecimento, né? Essa é uma das maiores preocupações no momento. E o feijão? Pois é, Alessandro, feijão também é outra cultura que traz certas preocupações, né? Nós fomos muito procurados aí para dar um panorama acerca do feijão, lembrando que o Rio Grande do Sul é um mercado muito importante para o mercado de feijão, mas focado na variedade do feijão preto. Então, se nós formos falar dessa segunda safra que está em andamento agora, o Rio Grande do Sul, a produção do Rio Grande do Sul, representa menos de 10% desse volume. E com certeza nós temos alguns impactos nas lavouras de feijão, lembrando que a cultura do feijão ela é concentrada mais na região dos campos de cima da serra, né? Então é uma região que foi severamente afetada, mas até então não temos dados oficiais que apontam para prejuízos muito significativos. A Emater trouxe sim dados, assim como falado, né, pelos outros colegas, mais voltado para a questão de infraestrutura, para a questão logística, mas dados que apontam para uma perda tão significativa em relação à produção nós não temos ainda. E um dado que até tivemos falas do governo também, né, falando em importar feijão, né, lembrando que nesse momento o feijão se encontra com preços abaixo do custo de produção, e nós estamos em plena segunda safra, que é uma safra bastante robusta, com mais de 1.400.000 toneladas. Então, nós já estamos com viés de baixa nos preços. Então, essa informação também, para o feijão, ainda temos muitas informações imprecisas sendo trazidas, né? O feijão, nesse momento, ele é concentrado no estado do Paraná, o principal formador de preços, né? Com a maior produção nesse momento. Então, sim, temos impactos no Rio Grande do Sul, mas em relação aí a grandes impactos mais significativos, no mercado de feijão ainda não temos, né, nada oficial sendo declarado. Os problemas são realmente, como assim os outros colegas falaram, em questão de infraestrutura, logística e demais problemas, né? As lavouras, por enquanto, sem grandes prejuízos. Maravilha, vamos fazer uma rodada rápida para a gente tentar ser sucintos aí. Falando de preço propriamente dos nossos produtos, das nossas commodities, qual é o impacto que já foi observado inicialmente e o que vocês imaginam de uma tendência, pelo menos de curto prazo, porque tudo a gente não pode avaliar, nem a médio nem a longo, que aí seria um devaneio, como se diz, mas o que vocês imaginam, o que vocês viram já de impacto em preço e o que a gente tem de tendência de curto prazo. Vamos fazer de novo a rodada, começando por carnes com o Fernando. Bom, regionalmente nós podemos ter problemas ali em relação a preço, mas quando nós olhamos para o comportamento no resto do Brasil, não teve grande impacto, não teve movimentação relacionada a isso. Tá? Agora, regionalmente, com as dificuldades em relação a abate, com as suspensões, com diversas plantas paradas, aí sim nós podemos ter algum tipo de problema, mas localizado aí no Rio Grande do Sul, nessas regiões afetadas. Olhando no todo, né? Olhando para o Brasil inteiro, essa situação gaúcha não vai trazer um impacto tão severo assim em relação ao setor carnes, apesar da importância que o Rio Grande do Sul tem na produção de carne suína, na produção de carne de frango, mas de qualquer forma não vai ficar assim, não vai ser algo tão, por enquanto, né? Inicialmente, não parece ser algo assim tão severo, tão significativo. Amigo Elcio Bento, e o trigo? O que já se viu? O que pode se ver no curto prazo? O que tu vê aí no mercado? Eu acho que vai muito em linha do que o Fernando falou. A gente tem um setor produtivo que já negociou boa parte da safra aqui gaúcha, né, da safra velha. A safra nova ainda não está prejudicada, né, ainda tem tempo para ser feito um plantio normal. A parte que essas indústrias que estão paradas vão deixar de produzir de farinha certamente vai ser compensada por outras regiões, né, mesmo dentro do estado do Rio Grande do Sul, também dos moinhos paranaenses, catarinenses. E aí vai deslocar a demanda por grão, que vem em grande parte do mercado internacional. Então, a gente tem já uma situação de preços em recuperação, mas muito mais em função da elevação que a gente tem
do trigo vindo do mercado internacional, vindo da Argentina principalmente. Então, se a gente colocar só sobre o foco dos efeitos dessa catástrofe sobre a formação de preços, sobre os preços do trigo, não devem trazer grandes alterações. Claro que tem toda essa questão de consumo muito imediato, de incerteza sobre o abastecimento no Rio Grande do Sul, que traz elevação dos derivados, principalmente na região, mas também acho que seja um movimento sazonal dentro dessa tragédia que está acontecendo. Obrigado, Elcio. Preços, Paulo Molinari. Bem, assim como o Elcio falou do trigo, né, e o Evandro falou do feijão, acho que o maior problema do milho do Rio Grande do Sul não é o problema atual do Rio Grande do Sul, que os silos vão lá ser avaliados e ver o que é possível ser utilizado ou não. O grande problema é que nós estamos numa seca muito forte no Mato Grosso do Sul e na parte do Paraná, afetando a safrinha, com quebra na safrinha, e é o milho que justamente abastece Santa Catarina e Rio Grande do Sul no segundo semestre. Eu acho que esse é o ponto maior de preocupação aqui aí por estado do Rio Grande do Sul. Luiz, soja a gente viu aí que subiu em Chicago, né? E o efeito aí que a gente pode ver de preço, principalmente no mercado interno, que já viu o que tá acontecendo. Pois é, Alessandro, a gente teve algumas sessões mais nervosas em Chicago, não foi só pelo Rio Grande do Sul, mas também um pouco disso, né? Naturalmente, o Rio Grande do Sul é um estado grande produtor do Brasil e a perda aqui, sendo relevante, é uma perda relevante para o Brasil. Então, o que que o mercado já começou a tentar especular ou se antecipar? Provavelmente, não agora, mas talvez em junho, o USDA vai ter que reduzir a safra brasileira, porque a gente, né, como já falou, vai ter que reduzir a safra gaúcha. A gente não sabe quanto ainda, mas essa redução é basicamente assim, caiu 2 milhões no Rio Grande do Sul, caiu 3 milhões, a gente vai ter que cortar 2, 3 milhões no Brasil, obviamente. Então, essa safra, o USDA vai ter que reduzir isso. Então, olhando Chicago diretamente, Chicago especulou um pouco com isso, mas também especulou com o clima americano, que o plantio foi um pouquinho mais lento, com greve na Argentina, e aí ele ganhou força. Inclusive agora, né, hoje está uma sessão bem negativa, nesse dia 9 de maio, pessoal realizando lucros e se posicionando frente ao mercado, ao relatório do USDA de sexta-feira, que deve ser um relatório de neutro a baixista. Mas internamente, Alessandro, né, eu acho que apesar de Chicago, a gente pode deixar um pouquinho de lado Chicago para o segundo semestre, né, que a gente vai entrar em breve. E eu acho que essa perda no Rio Grande do Sul, né, perda em nível Brasil, ela vai trazer um ambiente mais positivo para os preços brasileiros via prêmio. Querendo ou não, a gente tem que somar essas perdas do Rio Grande do Sul agora às perdas do centro-norte do país, que foram entre 10 e 15 milhões de toneladas nessa temporada. Né? A gente já não ia colher uma safra recorde no Brasil, agora vai colher uma safra menor ainda por conta dessas perdas. Então, querendo ou não, a gente vai ter menos oferta disponível, frente ao ano passado. A gente vai ter que cortar a exportação, e essa briga entre exportação e mercado interno, né, a indústria de mercado interno, esmagamento, no segundo semestre eu entendo que vai trazer um ambiente mais positivo pela menor oferta. Né? Então, obviamente que a gente tem que continuar olhando para Chicago, é fundamental, Chicago é o balizador dos preços, só que Chicago ainda tem uma tendência um pouco mais negativa, devido a uma possível safra grande nos Estados Unidos, safra cheia, né, que está sendo plantada agora. É muito cedo, a gente vai entrar no mercado climático, mas eu acho que mesmo que Chicago até esteja num patamar um pouco mais baixo ali na frente, caso os Estados Unidos escolham uma safra grande, eu acho que internamente via prêmio a gente vai ter um ambiente mais favorável no Brasil. Não que o preço vai disparar, não acho isso, mas eu acho que a gente pode ter preços um pouco mais firmes aí do que a gente teria exatamente, né, agora por essa perda do Rio Grande do Sul, mas também somando essa perda do Rio Grande do Sul com a perda do centro-norte do país, diminuindo a oferta brasileira nessa temporada, trazendo, né, no meu entendimento, prêmios um pouco melhores aí para o segundo semestre. Evandro, para concluirmos aí, preços de arroz e feijão. Então, pressão de alta, né? Pressão de alta, nós tivemos um certo alívio nas cotações do arroz no final do mês de janeiro já, né? Nós tivemos um retorno dos recessos de fim de ano já com os compradores fazendo uma pressão no mercado e nós tivemos uma trajetória de queda mais breve no final do mês de janeiro. Mês de fevereiro tivemos uma forte queda também e uma parte do mês de março, né? Então, esse movimento foi suficiente para trazer um certo alívio para o bolso do consumidor. A partir do final do mês de março, iniciando o mês de abril, nós já
retornamos a uma tendência de alta, né? Por conta desse aperto de oferta que nós falamos, né? Como a gente tem falado, nós iniciamos essa temporada com os menores estoques em aproximadamente 2 décadas, com rumores, né, de ser menos de 500 mil toneladas de arroz na mão de produtores e indústrias. Então, nós já iniciamos a temporada com esse aperto de oferta e agora mais essa calamidade no Rio Grande do Sul, trazendo mais incerteza quanto a essa questão da oferta, né? Então, tudo isso vai resultando em avanço nos preços. Junto com isso, temos a questão dos produtores que agora, nesse momento, se encontram capitalizados e não tem tanta pressa em vender. Então, o mercado segue muito pouco ofertado nesse momento, indústrias operando com estoques cada vez mais curtos, empresas menores com estoques até zerados e com muita dificuldade, né? Isso vai resultando também num desabastecimento do varejo, o varejo operando com estoques cada vez menores, com dificuldade de aquisições, e isso vai gerando uma pressão por outras fontes. Lembrando que nesse momento também o Paraguai, né, as nossas fontes de importação também reduziram as suas exportações, né? O Paraguai já tinha a sua comercialização bastante adiantada e nesse momento o produtor paraguaio se retrai. Então as nossas importações também recuaram e abril, por exemplo, a gente teve superávit. A gente vinha de 2 meses de déficit, né, com compras externas maiores que os embarques. E agora, no mês de abril, tivemos essa reversão de tendências. Agora tivemos algum movimento nas exportações e as importações recuaram. E nesse momento, por exemplo, nós começamos a ter uma pressão maior no estado do Tocantins, com indústrias do país inteiro buscando matéria-prima no Tocantins. Lembrando que o Tocantins teve um forte aumento de área, né, por conta dos preços bastante atrativos no final do ano passado. Então temos agora esse movimento, o que acabou gerando uma forte alta nos preços do Tocantins também. Nesse momento já temos pedidas acima de R$ 150 por saca no estado do Tocantins. No Rio Grande do Sul, por exemplo, no litoral norte, que costuma ser a região de maior pressão desses maiores centros consumidores, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, acabam buscando principalmente dessa região do litoral norte. O litoral norte, nesse momento, já se encontra com cotações acima de R$ 120 por saca. E temos que lembrar que o mercado também tem, ainda tem na cabeça, né, aqueles preços do pico da entre-safra, lá em janeiro, onde no Rio Grande do Sul nós ultrapassamos até a marca de R$ 140 por saco. E pode ser que nessa temporada nós voltemos a essas condições mais breve do que o esperado. Nós esperávamos que fôssemos retornar esses patamares de R$ 140 por saca, mas para o segundo semestre, conforme fôssemos adentrando na entre-safra. E o que a gente está vendo nesse momento é que temos a possibilidade de chegar a esses níveis até antes do segundo semestre, porque a situação é bastante complicada, né? Então, Santa Catarina também vem apresentando aumento nos preços, que já ultrapassaram a marca de R$ 110 por saca. E outro elemento que a gente tem que citar, né, que pode trazer um certo alívio, é que praticamente todos os estados produtores de arroz do Brasil tiveram um forte aumento de área, como é o exemplo do estado do Mato Grosso. O estado do Mato Grosso quase dobrou a sua área de arroz. Obviamente que é uma área menor, com uma produtividade menor, por ser região de sequeiro, né? Então, mas mesmo assim, o Mato Grosso tem previsão de colher aproximadamente 500 mil toneladas, um volume semelhante ao estado do Tocantins, que é o terceiro maior produtor do país, né? Então, esse é o panorama atual, né? Que segue com pressão de alta e, pelo que a gente vê, não se descartam novos patamares recordes nessa temporada, nesse ano de 2024, né? O mercado vai caminhando para esse destino, né, de potencial novos patamares recordes para essa temporada. Beleza, Evandro? Bom, a gente vai chegando ao final da nossa resenha. Tem
aquele momento agora, fale algo ou cale-se para sempre. Não sei se alguém quer fazer algum comentário final, mas agradeço, então, a todos os meus colegas que, para reunir essa turma toda, entre reuniões, calls com clientes e os trabalhos todos que eles têm no dia a dia, é difícil reunir todos ao mesmo tempo, mas todos estão aqui para a gente passar esse panorama dos impactos iniciais que a gente pode ver dessa tragédia climática no Rio Grande do Sul. Agradeço ao Evandro, agradeço ao Paulo, ao Elcio, Luiz e ao Fernando, e eu lembro que na descrição do vídeo tem as nossas redes sociais todas, tá? Para você estar junto conosco, os próximos eventos de safras, e principalmente temos links ali para quem nos assiste fazer a doação para o Rio Grande do Sul, links seguros para você doar, que vão chegar a pessoas que estão necessitando. Pedimos isso de coração para você, que faça qualquer doação que realmente o Estado do Rio Grande do Sul está precisando. Muito obrigado por mais esse resenha e um abraço a todos.